Então vamos lá, turma. Agora falando dos exercícios, tá? Então nós vamos começar na página 151, a partir do quadro aí que está escrito a second condition. Esse quadro tá falando para vocês exatamente isso que eu expliquei, tá bom? Então que na oração, na if clause, que é a oração condicional, eu vou colocar o verbo no passado, e na oração principal eu vou colocar o would e o verbo na forma normal, tá? Então olha só, aí está dizendo o seguinte: a sentença identificada como if clause contém o verbo no simple past aqui, tá? E a main clause inclui alguns verbos modais, como would, could, might ou should. Ou seja, o que ele quis falar aí? Além do would, tem outros modal verbs que a gente pode usar, no caso de could, might ou should. Tá? Então, seja qual modal verb que você usar, o verbo que vai vir com ele vai ser sempre na forma normal, tá? Mas, o que a gente mais usa é would, tá legal? Esse é o que é mais usado na second condition, ok? Então, vamos lá agora. Ali embaixo está falando o seguinte, ó, I would go to the mall, ele está dando um exemplo, uma frase, né? I would go to the mall. I wouldn't go to school. Would you invite me? Então tá dizendo, eu iria ao shopping. Eu não iria à escola. Você me convidaria? Tá? Então são três frases diferentes, tá? Uma o quê? Na afirmativa, uma na negativa e uma na interrogativa usando would, que é o futuro do pretérito. Então, a primeira, are they talking about true situations? Essas frases estão falando de situações verdadeiras. Isso é fato? Quando eu pergunto, eu iria ao shopping, isso é um fato? É uma situação verdadeira? Yes or no? Aí você vai colocar aí, se é yes or no, tá? Depois, are they talking about an hypothetical situation? Eles estão falando sobre uma situação hipotética, ou seja, né? Quando eu falei eu iria ou eu não iria, eu estou falando de hipótese? Yes or no? Lembra aí da explicação que eu dei, tá? E depois, what verb are they using to express this situation? Então, qual é o verbo que eles estão usando em todas as frases para você explicar essa situação de hipótese? Então, o que eu falei para vocês? Quando a gente fala de hipótese, a gente tem que usar o quê? Would, tá? Então, é isso que vai usar quando falar de hipótese, tá? Eu faria alguma coisa, né? Eu iria, então eu tô dando uma hipótese, tá legal? Então, embaixo, tá dizendo o seguinte, we use. Então, para dar a ideia de hipótese, o que a gente tem que usar primeiro? Would. Depois, o verbo, tá falando aí, ó, o verbo no infinitivo para expressar o quê? Hypothetical or unreal situation. Então, está faltando aí duas coisas, a palavra would e a palavra hipotético. Para você ver como é que escreve hipotético, é só olhar aí na segunda pergunta aí de cima, tá? Então, o que ele está falando? Nós usamos o would e o verbo no infinitivo para expressar situações hipotéticas, ok? Então, nesse quadrinho completo, would e depois hipotético, tá? Lembrando que a palavra hipotético já está escrita aí em cima para vocês. Agora, olha a outra frase. If I had only 24 hours to live, I would invite all my friends. Se eu tivesse somente 24 horas para viver, eu convidaria todos os meus amigos, né? A palavra if expressa uma condição. Se eu falo if, eu estou falando se eu fizesse, tá? Então, se não é uma ideia de condição, yes, então precisa colocar aí, yes, tá? Depois, o verbo usado com if, ó, o verbo que está usado com if, em que tempo que ele vai estar? Só olhar na explicação aqui. Então, toda vez que o verbo com if, a gente vai colocar no simple past, tá bom? Então, vamos lá. É isso que vocês vão completar aí, tá? Agora, na página 152, vocês têm lá
né, um poeminha, tá? Então vocês vão prestar atenção. Vocês estão vendo que vocês têm palavras em negritos nesse poema. Algumas, né, no presente com passado, as outras com... Esse aqui, ó, gente, quando vocês virem isso aqui, ó, por exemplo, I'd, isso aqui é a mesma coisa que isso, ó, tá? Então, vocês vão ver qual é o tempo que você vai usar aí, tá? Então, presta atenção, tá bom? Então, vocês têm aí várias palavras em negrito, né? Sempre duas palavras juntas. Então, vocês vão ver qual é a palavra certa, tá? Então, vocês têm aí na segunda linha, na quarta linha e assim por diante. Então, vejam aí essas que estão em negrito e circulem qual é o verbo correto. Tá legal? Depois, essa parte aqui desse textinho aqui, ó, we can change the world with every bite, né, onde vocês têm essa figura aqui. É para vocês responderem isso em português. Tá querendo falar o seguinte, olha só. Como nós poderíamos mudar o mundo? Leia esse anúncio. Sobre o que ele fala? Então, eu quero que você responda o seguinte. O que essa expressão aqui, tá? What can change the world? We can change the world with every bite. O que você acha que ele quis dizer com isso? Tá? Quando ele colocou isso aqui no anúncio. E depois, né? Qual é a recomendação da campanha para mudar o mundo? Então, isso vocês vão responder em português para mim, tá? Então, olha tudo que está escrito aqui, tá? Vê o que ele quis dizer com essa parte que está aqui em destaque, tá? E o qual a recomendação que o anúncio está dando, tá legal? Depois, embaixo, esse quadrinho, você vai completar com os verbos que estão aí. Então, presta atenção, ou vai colocar no passado, ou vai usar o would. Então, presta atenção se é a condicional ou se é a oração principal, tá? Aí, depois, essa número 1 aqui é pessoal, tá? Então, é vocês que vão fazer. O que ele quer que vocês deem? Que vocês completem as frases aí com a opinião de vocês. Então, a letra A está dizendo assim, if you date a celebrity, who would you date? Se você namorasse uma celebridade, quem você namoraria? Lembrando da resposta completa. Igual a letra A fez. Se eu namorasse uma celebridade, eu iria namorar? Põe o nome. Tá? Depois, where would you go if you could go anywhere in the world for a holiday? Onde você iria, né, se você pudesse ir para qualquer lugar do mundo nas férias? I would go to, if aí é pessoal, tá? Então, eu iria para lugar se eu, aí vai ser com vocês. Letra C. If you had only one food for the rest of your life, which food would you choose? Se você tivesse somente uma comida, um alimento, pelo resto da sua vida, só um tipo de alimento, que alimento você escolheria? Lembrando, resposta completa. Se eu tivesse somente um alimento, eu escolheria pão, tá bom? Letra D. If you could hear what someone is thinking for a day, would you choose to hear? Se você pudesse ouvir o que alguém está pensando por um dia, quem que você escolheria ouvir? E a letra E. If you were an animal, what animal would you be? Se você fosse um animal, qual animal você seria? Tá? Lembra sempre da resposta completa, tá legal? Aí a 2 não tem nada, né? Porque é só para comparar suas respostas com os seus colegas, então nada. E o homework agora. O homework é o seguinte: vocês vão relacionar o número dessas palavras que estão aqui no quadro, tá? Com as frases que estão aqui. Então, por exemplo, número 1, your body, seu corpo. 2, your house, sua casa. 3, your school, sua escola. 4, your city, sua cidade. E 5, your country, seu país. Então, essas frases que estão escritas aqui embaixo, elas têm a ver com o quê? Com seu corpo, com sua casa, com sua escola, com a sua cidade ou com seu país. Aí você vai colocar um número aqui, tá? Se tiver a ver com seu corpo, vai colocar número 1. A sua casa, número 2. A escola, número 3. Cidade, 4, país, 5. Tem coisas que pode ser mais de uma opção. Tá legal? Depois, façam perguntas para
Então tá dizendo assim, ó. If I won the lottery, I'd buy a big house for my family. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma grande casa para minha família. Então, o que você pode perguntar? O que você faria se você ganhasse na loteria? Então, aí, né? Então, se eu quero perguntar o que, eu tenho que perguntar o que? What, tá? Então, presta atenção aí. A letra B está dizendo, I would invite Anita for my party, if I could invite anyone. Eu convidaria a Anita para a minha festa, se eu pudesse convidar alguém. Então, está querendo saber quem você convidaria para a sua festa. Quando eu quero saber quem, eu vou perguntar who, tá? E a letra D, C. I'd say thank you if my friend helped me. Eu diria obrigado se meu amigo me ajudasse. Então, você pode perguntar o quê? O que você diria se seu amigo te ajudasse? O que? What, tá? Depois, na página 154, aqui no número 3, vocês vão fazer a mesma coisa. Ver se vai usar o verbo no passado ou se vai usar com would, tá? Então, preste atenção se está falando da oração condicional ou da oração principal. A número 4, vai relacionar as frases. Então, na primeira coluna, você tem o começo da frase. A segunda coluna é o final dela. Então, você vai relacionar o começo com o final, tá? Então, vê o começo da frase e procura do outro lado qual é o final dela e põe a letra, tá bom? Número 5. Your friend has a problem. Give some advice using if I were you. Então, todas as suas frases vão ter que começar if I were you. Se eu fosse você, tá? Então, por exemplo, a primeira está dizendo assim, ó. I have a terrible toothache. Eu tô com uma terrível dor de dente. Então, que conselho que você vai dizer para ele? Você vai falar, if I were you. Se eu fosse você, eu iria ao dentista. Então, olha só. Depois do if I were you, você vai usar o que está entre parênteses. Só que, antes de usar o que está entre parênteses, lembra de colocar o would, que entre parênteses vai ser a oração principal. Então, você vai falar assim, if I were you, lembrando que todas elas vão começar desse jeito, você colocou, I would go to the dentist. Eu iria ao dentista. E assim você vai fazer as outras, tá? Começando, if I were you, I would, e põe o que está entre parênteses. Tá legal? Depois, né, a número 6 é pessoal. Vai dizer assim, ó. Now, think of a situation where you need to give advice to a friend and write it down. Então, você vai pensar numa situação onde você precisa dar um conselho para um amigo. Depois, aconselhe seu amigo usando if I were you, tá? Então, põe aí 3 conselhos que você daria para um amigo de vocês. Então, vocês vão fazer igual vocês fizeram de cima. Vai começar, if I were you, I would, tananã. Mais uma outra frase. If I were you, I would, tananã. Então, o que você faria? Tá bom? E na 155, vocês têm a tirinha. Vai ler a tirinha e vai marcar a resposta certa. Tá legal, ano? Então, olha só. Preste atenção nessa explicação que eu dei para vocês, nessas regrinhas. Se vocês tiverem qualquer dúvida na hora de fazer o exercício, em qualquer atividade, né? Se alguma coisa não ficou ainda bem clara com vocês, é só me perguntar, tá legal? Façam que depois a gente vai fazer o Zoom para fazer a correção desse exercício. Mas qualquer coisa eu vou estar aqui, ok? Bye, bye!